Ana Cláudia, a gente não tem dinheiro pra advogada, Ana Cláudia. Tá, então o editor já... E pra poder comer os bolos que eu gosto, entendeu? O cheiro não é bom, não? Vamos chamar a nossa maravilhosa, a nossa querida, que está sempre no canal, Lorela Barbie. Eu já sou pesquisadora há alguns anos e agora eu sou pesquisadora pela Universidade de Lisboa em divulgação científica. Mano, sabe? Então, é a mesma coisa. A suplementação, ela vem para complementar coisas que a dieta não dá conta. Esse é o grande X da questão. E só deve ser utilizada quando a dieta não dá conta. Além desse parâmetro, não existe necessidade, indicação e benefício. O quê? Então você tá falando que aquela blogueira que já come tudo natural, tudo bonitinho, coisas que vêm da horta, ela já tem uma dieta muito boa, mas ela vai lá fazer um shot da imunidade, um shot com açafrão e não sei o quê, e faz aquela cara... Gratidão, tem que ter, senão não vale. É forte o gosto, né? É porque é natural. Então você tá falando que isso daí cicuta é tudo... também é natural, gente. Sócrates tá aí pra dizer pra gente o que acontece quando toma cicuta. Eu morri. Mano, é que nem eu, da minha genética de garça, querer ter a coxa igual da Ana, sabe? Menina, minha coxa tá gigante. Pelo A amor coxa de Deus. gente, juro por Deus, se juntar minhas duas coxas malhadas na academia, não dá uma coxa da Ana. Bicho, Não tem eu como, tô... gente, minha genética de garça, Eu tô fazendo a bike, né? A bike tá crescendo as minhas coxas, bicho. Eu não quero que cresça. Eu posso fazer bike 24 horas por dia, minha coxa nunca vai ficar desse tamanho, gente. Eu tenho Então, exatamente. E você pode tomar o whey que for, você pode... O que não vai resolver, né? Tipo, exatamente isso. Eu acho que a gente tá muito acostumado a ver coisas que não são reais. Isso agora tá entrando numa parte que eu não manjo, que é tipo sociologia, sei lá. A gente tá acostumado a ter a gente tem um padrão de alcances muito impossíveis. Então, por exemplo, eu já tive acesso a muitas blogueiras, a muitas pessoas que eu falava, não é a mesma pessoa. E aí, quando eu entender, era porque, na verdade, tinha ali pose, tinha ali luz, tinha ali uma câmera boa e tal. E eu falava, o problema não é ela ser assim, mas o problema é ela vender que isso é feito através de suplementação. O problema é ela vender esse tipo de coisa. Então, o grande X da questão... Se a cada X da questão eu tomar uma dose de cachaça, como será que eu ficarei depois de assistir a esse vídeo? Eu acho que se resumiu tudo. Adeus, galera, até mais. Que foi justamente a gente tem que aceitar quem a gente é. Você não vai melhorar só porque você tá colocando coisa a mais. Você só vai ter realmente a colheita de do benefício de um suplemento quando aquilo te falta naturalmente na dieta. Ou, por exemplo, um exemplo que a gente tem benefício. Então, vamos lá. Uma pessoa que tenha uma doença já instalada pela deficiência de um nutriente. Essa pessoa, mesmo que a dieta fique adequada agora, mas ela teve uma deficiência prévia de muito tempo, então as reservas estão muito baixas, já começaram a cometer outras partes do corpo, mesmo que essa pessoa tenha uma dieta nesse momento boa, ela não vai conseguir aumentar as reservas num tempo suficientemente bom para que ela consiga depois só manter. Nesse caso, você suplementa por 1, 2, 3 meses e depois você vai pela dieta. O grande X da questão é que o suplemento ele deve ser aliado a mudanças comportamentais também, senão você vai ter que ficar suplementando para a sua vida. Então, o grande X da questão é justamente esse, é usar segundo necessidade. Então, tipo, um vegano, ele vai precisar suplementar B12 pro resto da vida dele, não há discussão, não há fonte, ele precisa fazer isso. Só que uma pessoa que come 30 ovos por dia precisa suplementar B12? Precisa suplementar proteína? Então, o grande X da questão é esse, tipo, cara... Olha, o Phelps precisa suplementar proteína, mas não a gente aqui que nada... Não a Laura Marise, que faz exercício físico 3 vezes por dia em casa. 3 vezes por semana. Então, é justamente se colocar no lugar que temos mesmo. Talvez a gente nem tivesse essa conversa se a gente tivesse uma aceitação coletiva de quem somos, não é mesmo? É verdade. Eu tava pensando, assim, em dar uma pincelada sobre os mais comuns, né? Que teve muita gente... É a maior parte aqui dos balãozinhos. O povo perguntando dos mais comuns. Creatina, BCA, whey, glutamina. Eu acho que um dos principais, né? Um dos mais conhecidos é o whey protein, que basicamente é proteína de soro de leite. E como toda proteína, vai ter função de construção, dependendo do que você come no resto do dia. Então, por exemplo, se você tem uma dieta horrível, você
você treina, mas a sua dieta é tenebrosa, não fornece carboidrato, proteína e gordura do jeito que precisa, tomar whey protein não vai salvar o seu treino, você não vai conseguir ter resultado com aquilo. Mas dentro daquelas necessidades que a gente estava falando antes, se você tem essa necessidade, por exemplo, e você tem uma alimentação que a base é boa, sim, funciona. Por que funciona o whey protein? Não quer dizer que ele vai fazer milagre, não quer dizer que ele sozinho vai fazer aumentar a massa muscular, quer dizer que dentro de um contexto, ele simplesmente cumpre o papel de proteína. Assim como o ovo. Então, por exemplo, pensando numa quantidade média de suplementação, em um scoop você teria o equivalente à proteína de 2 ovos. Então, se você come 2 ovos, você já não precisa mais do whey. Esse é o grande X da questão. Então, e aí também, em teoria, né, em teoria não, bem na prática e na teoria, você também estaria ingerindo vitaminas, minerais, outros componentes que vão fazer bem ali pro teu organismo, e também você não teria os problemas lá que a gente falou nos efeitos colaterais, né? Então, você evitaria já esse problema de ter efeitos colaterais. Então, o whey protein, ele cumpre a função de proteína que ele tem. Então, nesse caso, é uma coisa que vale a pena se necessário. Lembra lá dos 10%? Para aqueles 10% lá. Creatina também, a creatina, ela é um derivado de aminoácido, é um dos componentes que a gente tem mais estudos sobre. A gente tem estudo, a gente tem diretriz, a gente tem como tomar, a gente tem quem se beneficia. Olha, trabalhar com creatina é maravilhoso, entendeu? Porque a creatina, ela tem tudo. Ó, isso aqui dá bom, isso aqui dá ruim, se você botar esse tanto pra tal atleta vai dar bom, esse aqui não funciona pra nada, porque uma outra coisa importante é que a gente tem que saber que as necessidades de cada modalidade também são diferentes. Então, uma coisa que funcione para um esporte que ele é de picos de 10 segundos, não funciona para o esporte que é de 1 hora. Então, tudo que tem vias energéticas diferentes, consequentemente, tem necessidades diferentes. Grande X da questão é que a creatina, ela é um dos mais estudados de todos. Então, ela acaba tendo mais respaldo científico mesmo para a suplementação. Ela atua ali aumentando a capacidade energética, né, de geração energética do músculo. Então, ela tem realmente evidência científica de funcionamento. Essa questão da importância, ela depende muito do pra que você quer, né? O que você chama de importante, o que você considera importante. Não diria, assim, que é o mais importante, mas eu diria que é o mais estudado. É o que a gente tem mais evidência e consolidação de segurança, de tempo, de eficácia e tudo isso. Sobre ser usado contínuo, tem que ser usado contínuo, porque uma grande coisa é que a creatina, ela não atua pontualmente. Então, por exemplo, a cafeína, se você tomar agora, você vai ter efeito agora. A creatina, ela depende de saturação. Ou seja, ela depende de estar num nível alto no corpo para começar a fazer efeito. Isso leva mais ou menos uns 10 dias para acontecer. Então, a creatina que você tomou nos últimos 10 dias vai começar a fazer efeito hoje. Por isso que, por exemplo, quem tá tomando creatina não se para de tomar no final de semana ou no dia que não treina. Justamente porque ela precisa, a sua ação depende de continuidade. Sobre vegetarianos, existem alguns estudos que mostram que eles acabam tendo um pouquinho menos, né, pela dieta, porque uma das fontes de creatina também é a carne, por exemplo, mas não necessariamente precisa de mais suplemento vegetariano do que o onívoro. Se esse vegetariano tiver uma dieta muito certinha, ele não vai precisar. Bom o quanto dizem que eu acho que é o problema aqui. Porque muitas pessoas dizem muitas coisas. Então, por exemplo... Diz que serve pra, né, ganhar massa muscular pra caramba, não sei o que. Isso, assim, existe, por exemplo, evidência... Porque, por exemplo, quando você aumenta a capacidade energética de um músculo, você também faz com que ele trabalhe mais, consequentemente ele ganha mais massa muscular. Existe uma questão também de hidratação ali, advinda mesmo da creatina. Então, assim, realmente, os estudos, eles mostram um aumento de massa muscular, mas principalmente de potência e desempenho. Então, principalmente para atletas, é um suplemento interessante. Mas ela só dá, então, mais energia para o músculo trabalhar. Isso, exatamente. E aí que tá o X da questão. Quem precisa melhorar isso? Atleta. A gente que treina bonitinho não precisa ganhar meio segundo. Acho que o grande X da questão é justamente isso. Você conseguiria, por exemplo, muitos benefícios só comendo direito. Bom, então, o BCAA, ele é um conjunto de aminoácidos que ele é vendido principalmente para recuperação muscular e para melhorar desempenho físico. O grande X da questão é que, assim, só existem evidências de melhora de desempenho físico em células. Então, que a célula nem se exercita, né? Mas enfim, existem só melhoras quando a gente vai ter estudos, assim, muito
iniciais naquilo. Então, há 35 anos, mais ou menos, os cientistas tentam simular essas condições em seres humanos e o que eles acham? Vexame, humilhação, vergonha, não acham nada. Então, qual que é o grande... onde que o BCA se mostra positivo, por exemplo? Tem algumas condições, então, por exemplo, em queimados, em pessoas que estão hospitalizadas, entendam. Quando uma pessoa, ela tá passando por um estado que a gente chama de catabólico, quando ela tá, assim, num estado muito ruim, depletando tudo que tem ali de reserva no corpo, ela se beneficia de aminoácido. E quando ela tá nessa situação, quando ela está hospitalizada, por exemplo, num CTI, quando ela tá hospitalizada e ela não tem nem capacidade de comer direito. Por quê? Porque ela tá tão mal que qualquer coisa que você colocar vai fazer efeito. Então, por exemplo, o BCA ele só mostra benefício comparado com placebo quando a pessoa está extremamente desnutrida. Mas se você jogasse uma semente de girassol ali, também seria o mesmo efeito. O grande X da questão é que ele só mostra resultado quando ele está em condições análogas à inanição, por exemplo. Mas tá faltando muita coisa, né? Muito isso, quando nutriente. a pessoa já está desnutrida, quando qualquer coisa, quando a água vai fazer ganhar massa muscular, sabe? Então, assim, quando já tá muito, muito, muito ruim mesmo. O grande X da questão é que quando você coloca, né, quando você vai fazer estudos, desenvolver estudos em humanos, que eles são saudáveis, que eles estão alimentados, não existe nenhum tipo de benefício. Em 35 anos, os cientistas não conseguiram achar nenhum tipo de benefício, nem em recuperação muscular, nem aumento de massa muscular e nem em melhora de performance com a utilização de BCAA. Ele não teria o mesmo efeito do whey, de tipo... Não. Porque, assim, o whey é uma fonte proteica ali que, de repente, se você não conseguir comer toda a proteína, você toma o whey para complementar o que falta. O BCA não teria esse efeito. Não, os estudos não conseguem esse achado. E já foram feitos muitos estudos, muitos. É o que eu falei, faz 35 anos que a gente pesquisa esse composto, mas nunca conseguiram achar efetivamente um aumento um aumento considerável ali, né, de massa muscular, de recuperação e de tudo isso. E aí também tem um outro aminoácido, que é a glutamina, que ela é produzida naturalmente pelo nosso organismo, ela só não fica na produção normal quando a gente está num estado também muito catabólico, então uma hospitalização, por exemplo. As alegações da glutamina são geralmente voltadas para melhora de imunidade e também desempenho físico. E a mesma coisa com BCA. Isso porque a gente tem uma retenção direta da glutamina ali na nossa parede intestinal e ela nem consegue ir para onde as pessoas acham que ela realmente vai, né? A suplementação ela só vai trazer benefício, por exemplo, em casos problemáticos, como eu já disse antes, então overtraining, por exemplo, em estados de muita escassez de suprimentos ali, né, muita escassez de substrato, aí sim ela traz, mas para 95% da população, que está, para a população saudável ela não tem efeito benéfico nenhum. Ai, mas e o shot de água, limão, gratidão e glutamina? Eu acho que você falou uma coisa que é Dinheiro super... rasgado. Exato. Eu vou me pegar uma coisa que você falou que eu acho que é super importante. Tipo, o suplemento, ele não vai pra onde você acha que vai, ele vai pra onde o corpo acha que precisa. Então, assim, não adianta você tomar o negócio achando que pronto, agora minha imunidade vai estar bombando, não vou ficar doente nunca mais, porque eu tomei glutamina. Só que, de repente, as células do sistema imunológico nem estão precisando de glutamina. É a mesma coisa com a vitamina D. Tipo, vai ter produção do corpo. O corpo produz. Então, a mesma coisa com a vitamina D, com a vitamina C. Ah, mas o sistema imunológico precisa? Precisa, cara. Só que se você consome a quantidade suficiente, tá garantido. Não precisa suplementar isso. É o que você falou no começo. Não é quanto mais melhor. Não é porque eu tô tomando mais vitamina C que meu sistema imunológico vai funcionar melhor. Não é proporcional, né? Pode ser que nem vá pro sistema imunológico. Pode ser que, de repente, naquele dia que eu tomei vitamina C, tinha um pedaço da minha articulação que precisava de colágeno para renovar. Sim. E a vitamina C foi para lá para ajudar a fazer colágeno. Sim. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, que o suplemento não vai para onde a gente quer. O corpo, se a gente tomar um suplemento, vai usar aquilo ou não de acordo com a necessidade. Nome? Colágeno. Consegue. Pode entrar, pega a porta direita e segue reto, que você vai dar direto na pele. Lá tem umas ruguinhas precisando ser preenchidas. Obrigada.
Nome? Eu não sei. Eu era colágeno. Mas eu passei pelaquilo ali que vocês chamam de estômago e me destruíram. Tiraram vários pedaços de mim. Sobrou só isso aqui. Se acalma, é assim mesmo. Você é um punhado de aminoácidos agora. Senta aí e espera a sua vez. Quando alguma célula precisar, a gente chama e você sobe, tá? Cheiros diferenciados, e aí é o problema de DR. Exatamente. Lembrando, gente, que vaca só come mato e tem músculo. Então, tipo, Ela não me deve mais nada, não. Que é basicamente disfunção testicular. pelo amor de Deus, sabe? Eu não aguento mais isso. Eu não preciso disso, gente. Eu não preciso disso. Já era! Já era tudo! Já era tudo! Tchau, tchau! Até mais!